Hoje a gente vai falar sobre trauma. A gente vai falar basicamente três coisas sobre trauma. Primeiro, o que é trauma? Segundo, quais são as consequências das experiências traumáticas? E terceiro, vou dar algumas recomendações de livros que podem ajudar a gente a processar ou digerir experiências traumáticas que a gente possa ter tido no passado. Então vamos para o primeiro ponto. O que é trauma? Então, trauma é qualquer situação ou série de eventos que machuca a gente de uma maneira emocional ou física. Por exemplo, crescer com pais agressivos ou crescer com um pai ou uma mãe que lhe abusa emocionalmente, ou ser vítima de abuso sexual, ou ser vítima de um desastre natural, ou ir para a guerra, ou ser vítima de crime e violência. Então, essas situações que ferem a gente de maneira física e emocional são consideradas traumas. E tem várias consequências negativas, tanto de saúde mental quanto de saúde física. Então, o trauma, ele aumenta a percepção de ameaça. Depois que a gente tem uma vivência traumática, o nosso cérebro, ele entra no modo que ele é o modo de sobrevivência. Basicamente, a gente fica mais alerta, a gente fica mais ansioso, tem dificuldade de dormir. Então, além disso, tem maior risco de ter depressão, de ter ansiedade, de abusar de álcool, de abusar de outras substâncias. Então, queria conversar com vocês sobre 3 livros que podem ajudar a gente a entender melhor e processar. Mas tenho algumas ressalvas antes de dar essas sugestões. Primeiro, não tenho interesse financeiro ou conflito de interesse com nenhum desses livros. Segundo, esses livros são só parte de um tratamento. Se você tem um problema sério com trauma, provavelmente você vai precisar de outras partes, como psicoterapia, medicação, mudança de hábito de vida. Terceiro, não que eu concorde com tudo que os livros falem, mas em geral, eu gostei muito dos livros e as pessoas que eu sugeri, tanto amigos quanto os pacientes, também gostaram bastante. Então vamos para os livros. O primeiro livro se chama O Corpo Não Esquece: Cérebro, Mente e Corpo na Superação do Trauma, de um psiquiatra holandês, que o nome dele é De Bessel van der Kolk. Ele mora aqui nos Estados Unidos e tem uma experiência muito grande com pacientes que sofreram experiências traumáticas. Ele foi um revolucionário porque ele quebrou essa visão de dualidade da mente separada do corpo. Então ele conversa um pouco como o trauma não afeta apenas a nossa mente, ou seja, essa percepção de ameaça, de sobrevivência, mas também muitas funções do corpo, de como a gente reage a estímulo, como a gente se percebe, também são alterados. Excelente livro, recomendo, e é mais ou menos como se fosse a bíblia da, do trauma na literatura da psiquiatria. Segundo livro é um livro que chama O que Aconteceu com Você. Ele é uma parceria da Oprah Winfrey com um médico chamado Bruce Perry. E a Oprah, ela teve muitas experiências traumáticas na vida dela. Então ela se juntou a um especialista na área do trauma e eles fazem como se fosse um guia geral sobre trauma. O que é trauma? Quais são suas consequências? Por que é importante falar sobre isso? Todas as dificuldades que as pessoas têm em lidar com as consequências e como elas acabam usando mais substância, usando mais álcool. Então é como se fosse uma visão mais geral do tema. E o terceiro livro chama It Didn't Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How We End the Cycle. Eu falei em inglês porque esse livro, infelizmente, ele só tem em inglês. Se eu traduzir isso para português, seja, não começou com você. Como o trauma familiar herdado molda você e como acabar com esse ciclo. Então esse livro, ele é de Mark Wolin e ele fala como o trauma, geralmente, ele vem de geração para geração. Tem vários fatores que fazem ele passar de geração para geração. Desde fatores relacionados à gravidez, a fatores relacionados como seu pai cria você,
Então, vamos dizer, sua mãe cria você. As pessoas que têm experiências traumáticas tendem a ter relações mais problemáticas. Como consequência, ela tem relações mais problemáticas com os filhos. E esse ciclo se perpetua. Então, esse livro, basicamente, ele fala de como o trauma ele é intergeracional e como a gente pode quebrar ele, tá bom? 3 livros excelentes, dá uma olhada na sinopse, dá uma olhada no resumo e vê qual que você prefere. Obrigado.